Olha, gente, nessa série A Justiça Federal Pede a Palavra, eu tenho hoje a feliz oportunidade de conversar com um colega, juiz federal bastante experiente, que há algum tempo eu conheço, enfim, e trabalha na seção judiciária. A Justiça Federal é organizada em seções judiciárias no Brasil, do Ceará. Olha, Girão, muito obrigado por ter atendido ao convite que eu te fiz. Muito obrigado, Girão. Muito obrigado, Hélio. Eu que agradeço e tenho uma muita honra de poder participar dessa entrevista. Que bom, rapaz. A gente vem seguindo essas entrevistas e vale até lembrar, hoje é um dia muito especial, Girão, porque eu recebi a notícia que o grupo de pesquisa do qual eu participo no CNPq teve mais um artigo aprovado em uma revista A1, um artigo sobre ITBI, progressividade de ITBI. Foi um artigo que nós tentamos já de algum tempo aprovar e conseguimos no IDP, não é? Uma revista qualizada, Qualis A1, aprovar. Pois bem, Girão, me diz uma coisa, por favor. Juiz federal, como é que isso aconteceu na tua vida? Antes, você exerceu quais cargos? Fala um pouquinho da tua vida anterior à Justiça Federal, por favor. Muito bem, Hélio. Eu sou egresso de uma família de 7 filhos, filho de um juiz do trabalho, que foi juiz muito tempo e faleceu, inclusive, em janeiro do ano passado. E quando eu me graduei em Direito, na Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará, eu tinha em mente já poder exercer a atividade de magistrado, mas antes eu fui advogado. Eu, com muita honra, exerci a advocacia entre os anos de 87 até 89, período também que eu ingressei como professor universitário na Universidade de Fortaleza. Então, para mim, foi uma experiência muito rica, muito importante ter exercido a advocacia, apesar de com menos intensidade, mas no magistério foi onde realmente eu me encontrei enquanto, digamos assim, cultor da ciência do direito. Eu sempre tive uma visão muito importante da academia, da universidade, como um centro não apenas de conhecimento científico, mas sobretudo como um centro do pensamento. E foi justamente a partir das experiências vividas em salas de aula, e claro, tenho que dizer que até por conta do fato de ser de uma família de 7 filhos, eu tive que trabalhar desde praticamente o primeiro ano da faculdade. Fui servidor da Justiça Eleitoral, do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, fui servidor da Receita Federal do Brasil por 3 anos, e antes de ingressar na magistratura em 1990, daqui a pouco eu falo disso, eu tive essa experiência como servidor, tanto do Poder Judiciário como do Poder Executivo, acumulando essas funções com o magistério na Universidade de Fortaleza. Perfeito. Quer dizer que quando você decidiu fazer o concurso para juiz federal, você trabalhava. Então foi algo também de muito sacrifício, trabalhando e estudando para o concurso, além de dar Sem aulas, dúvida. claro. Eu trabalhava na Receita Federal praticamente 8 horas por dia. Perfeito. E lecionava no período da noite na Universidade de Fortaleza, em disciplinas de Direito Processual Civil e de Teoria Geral do Direito, e permaneci nessa condição entre os anos de 1989 e 1990, até maio de 1990, que foi o período que eu ingressei inicialmente na Justiça do Trabalho, junto ao Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, que na época tinha jurisdição nos estados do Maranhão e do Piauí. A sede do tribunal era em São Luís do Maranhão e tinha jurisdição no estado do Maranhão e do Piauí. Perfeito. Algum tempo depois, quando eu deixei a Justiça do Trabalho, foi que eu ingressei também mediante concurso na Justiça Federal. Perfeitamente. Vamos começar um pouco, porque muitas pessoas que estão nos assistindo, elas têm um interesse pela Justiça Federal. Eu tenho observado isso, Girão. Nós já estamos com quase 5.000 visualizações nessa série que começou há tão pouco tempo sobre, que eu chamo de A Justiça Federal Pede a Palavra. Eu acho que isso demonstra um interesse que a população, que a comunidade possui em relação à Justiça Federal. E é dentro dessa perspectiva de interesse pela Justiça Federal que eu pediria para que um juiz já tão experiente falasse como foi o concurso, a história do concurso na tua vida. A primeira etapa, uma etapa que envolve todas as disciplinas, praticamente todo o programa do curso de Direito. E aí, como é que foi esse estudo voltado para essa primeira etapa do concurso?
Eu preciso dizer, Hélio, que o concurso da Justiça Federal que eu fiz em 1996 já foi o terceiro concurso que eu me submeti para ser aprovado no cargo de juiz federal. Perfeito. Como eu já disse, eu já exerci o cargo de juiz do trabalho, inclusive titular de vara na época, em São Luís do Maranhão, e devido à carga de trabalho, de ser já casado e ter filhos pequenos, Claro. para mim foi um sacrifício pessoal muito grande ter que me dedicar aos estudos em várias disciplinas, inclusive daquelas das quais eu estava um pouco afastado em razão do exercício da magistratura trabalhista. Eu me refiro especificamente, por exemplo, à disciplina de direito penal, de direito tributário, direito eleitoral, direito administrativo, direito financeiro, direito econômico, basicamente essas disciplinas mais voltadas para o campo de direito público e que eu havia, evidentemente, estudado para me submeter aos concursos anteriores que eu havia sido aprovado. Eu tive que fazer um esforço realmente muito grande para, após os dois primeiros concursos, ambos da primeira região, aos quais eu havia me submetido e não fui aprovado, para que com essa experiência acumulada nesses dois primeiros concursos, eu viesse a vir a ser aprovado no concurso, se não me engano, no 6º concurso do Tribunal Regional Federal da primeira região, com sede em Brasília, em que eu fui aprovado no final do ano de 96, tendo sido nomeado e tomado posse no início de 1997. Isso é muito importante, quer dizer, para as pessoas que eventualmente já tenham tentado 1 ou 2 vezes o concurso de juiz federal, quer dizer, persistam, não é, João? Se é esse o seu sonho, continue se dedicando, porque é possível, não é? Tal, e existem vários casos assim, não é? De persistência e de sucesso no final dessa persistência. Sem dúvida, sem dúvida. E o estímulo maior que eu tinha e tenho de ter me submetido ao concurso para juiz federal não era por nenhum tipo de desgosto ou qualquer tipo de sentimento menos nobre em relação à justiça ou trabalho, não é isso. É que eu sempre tive realmente uma vocação para o exercício, digamos assim, das minhas atividades em relação ao direito público. Daí que eu necessitava realmente ter a oportunidade de ingressar na Justiça Federal para poder exercer essa jurisdição voltada para o direito público. E só recapitulando um pouco a minha vivência nos cursos jurídicos onde eu ministrei aulas, a Universidade de Fortaleza foi o primeiro, mas desde que eu ingressei na Justiça do Trabalho, eu venho lecionando em cursos de especialização, de pós-graduação lato sensu, em escola de magistratura, tanto do estado do Maranhão, como também do Piauí e do estado do Ceará. E na vivência do magistério, eu aprendi que é muito importante cultivar o valor do justo. Então, o meu exercício na jurisdição federal tem sempre como meta não apenas aplicar o direito enquanto ciência humana, mas aplicá-lo na perspectiva de realização do justo, que me parece que é essa a missão básica de qualquer juiz federal. Ou seja, esse é um ponto muito significativo para mim. A integração entre a teoria e a prática, entre a atividade acadêmica que você exerce na universidade e também a atividade de juiz. Ou seja, você considera que não apenas é possível, como é algo que, de alguma maneira, favorece as duas atividades, ser professor e ser juiz, não é isso? Sem dúvida. É claro que a dedicação maior, até mesmo por conta da natural e razoável cobrança de jurisdicionados, de partes, de advogados, das corregedorias dos tribunais, a dedicação maior eu sempre tenho procurado dar à atividade jurisdicional, mas eu nunca deixei de me dispor e de me colocar como alguém de dentro da academia, pelo menos enquanto professor de curso de pós-graduação lato sensu, e de ter sempre algum tipo de reflexão sobre como a qualidade do ensino jurídico responde pela formação de profissionais não apenas competentes do ponto de vista técnico, mas profissionais vocacionados para suas missões. Porque muitas pessoas às vezes confundem a conquista do cargo de juiz com algo que seja realmente bom para a sociedade. Ou seja, há pessoas que são aprovadas no concurso para juiz, seja juiz de direito, juiz do trabalho, o juiz federal, têm competência para isso, demonstram isso no concurso, mas não se sentem de fato vocacionadas para aquele cargo, e daí que a vivência em bancos de universidades, de graduação ou de pós-graduação é importante para isso, para que as pessoas saibam de que exercer jurisdição não é apenas ter, digamos assim, um ganha-pão, não ter apenas um emprego público, mas ter sobretudo uma vocação de resolver conflitos,
resolvê-lo da maneira mais célere e efetiva possível, mas sempre com a perspectiva de aplicar o valor do justo. Bom, e você falou sobre as restrições também, quer dizer, o juiz só pode exercer uma função de magistério. Fala um pouco das restrições constitucionais e empíricas que você sente no seu dia a dia pelo fato de você ser juiz federal. Poderias falar um pouquinho sobre isso? Bem, tanto a Constituição como resoluções do Conselho da Justiça Federal e do Conselho Nacional de Justiça são muito claros em dizer que ao juiz é vedado o exercício de qualquer outro cargo público ou privado, qualquer outra função pública ou privado, salvo uma de magistério. Existem outras restrições que a gente poderia aqui elencar, como, por exemplo, não poder exercer atividade político-partidária, não estar afiliado ou permanecer filiado a nenhum partido político, não manifestar publicamente, a não ser em artigos doutrinários, opiniões sobre casos, processos que tenham submetido a outra jurisdição, e até uma restrição curiosa, que é muito comum nas cidades grandes, e que o CNJ, de alguma maneira, encontrou fundamento para isso, que é proibir os juízes e as juízes de exercerem a função de síndico em condomínios, horizontais ou verticais. Então essas restrições, na verdade, respondem pelo fato de que o magistrado deve, tanto quanto possível, dedicar-se não apenas do ponto de vista temporal, o aspecto temporal da função dele ao exercício da jurisdição, mas deve procurar realmente concentrar as suas preocupações em ser um gestor de processos, não apenas ser um mero julgador, ser um mero, digamos assim, instrumento de produção de atos processuais, mas exercer uma atividade de gestão no sentido de dar ao conjunto de processos que estão sob sua jurisdição um tratamento que seja o mais, digamos assim, efetivo possível, fazendo com que os casos sejam julgados de acordo com as prioridades legais, não deixando, por exemplo, no âmbito da jurisdição criminal, prescreverem ações penais, não deixando que decisões sobre tutelas de urgência ou tutelas de natureza cautelar deixem de ser examinadas e proferidas, e quando proferidas que sejam cumpridas, justamente porque, me parece, essa é a função essencial do julgador: gerir processos, prestar jurisdição e velar pelo efetivo cumprimento dessas decisões judiciais. Quer dizer, colocou muito bem, quer dizer, o judiciário de primeiro grau, inclusive, ele tenta desenvolver um esforço para evitar as prescrições no âmbito criminal, porque afinal de contas, se há uma prescrição no âmbito criminal, porque deveria o processo ter um encaminhamento condenando ou absolvendo, e não teve, não é, Girão? Sem dúvida. É claro que a prescrição, muitas vezes, Hélio, acontece não por culpa exclusiva do magistrado. Muitas vezes acontece diante da própria ineficiência ou da pouca eficiência dos órgãos de apuração dos delitos e das infrações penais. Eu me refiro certamente à polícia judiciária e, de algum modo, me parece que é importante trazer à população também o Ministério Público, porque muitas vezes o Ministério Público, recebendo o inquérito policial ou as peças de informação, não exerce, eventualmente, o controle externo da atividade policial como deveria exercer, no sentido de determinar realmente as diligências que devam ser buscadas e efetivadas para a apuração dos delitos, não é? Então, a prescrição, na verdade, quando acontece na jurisdição criminal, ela é um conjunto de fatores que, claro, pode envolver, sim, algum tipo de demora na apreciação dos casos por juiz ou por tribunais, mas a origem da prescrição penal muitas vezes está na ineficiência dos órgãos de persecução penal. Me refiro, portanto, à Polícia Judiciária e ao Ministério Público. Perfeito. Me diz uma coisa sobre a estrutura, quem está agora nos ouvindo, a estrutura da Justiça Federal no Brasil, assim como o seu funcionamento. Você, como um juiz muito experiente, teria alguma sugestão no que diz respeito à estrutura da Justiça Federal, algum aprimoramento no que diz respeito ao funcionamento dessa Justiça? Sem dúvida. A Justiça Federal, apesar de... Aquelas pessoas que não conhecem a Justiça Federal, atualmente no Brasil ela está organizada em 5 regiões federais, não é? A primeira região com sede em Brasília, a segunda região com sede no Rio de Janeiro, a terceira região com sede em São Paulo, a quarta região com sede em Porto Alegre e a quinta com sede em Recife. Fala um pouco sobre a questão da estrutura e se você tem alguma sugestão no que diz respeito a essa estrutura. Bem, perfeito. Fazendo um rápido histórico, até ainda a Constituição de 88,
a Justiça Federal era nacionalizada, ou seja, era uma justiça genuinamente da União Federal mesmo, porque havia apenas juízes federais em cada seção judiciária, em número bem reduzido, havia muito poucos juízes federais, ou várias federais, em cidades do interior, até em cidades relativamente de porte médio ou de porte grande, e havia como segunda instância da Justiça Federal o Tribunal Federal de Recursos. Com a Constituição de 88, o Constituinte resolveu criar 5 tribunais regionais federais, dentre um deles, o da 5ª Região, que tem sede em Recife. Esse modelo está vigorando, portanto, desde a promulgação da Constituição de 88 e, evidentemente, da efetivação e da instalação dos 5 tribunais regionais federais. Cada região da Justiça Federal tem uma determinada quantidade de estados membros da federação, e isso inclui também a primeira região, que inclui o Distrito Federal. Essa divisão, que no começo, evidentemente, pode ter parecido muito bem organizada, revelou-se com o tempo um tanto quanto desfavorável ao jurisdicionado, porque nós temos regiões da Justiça Federal em que a quantidade de desembargadores federais, de juízes federais, é relativamente razoável frente à demanda. É o que se diz, por exemplo, que acontece no âmbito da 4ª Região e, salvo engano, no âmbito da 2ª Região, mas nós temos regiões também, basicamente como a 1ª Região, a 3ª Região e a 5ª Região, em que o número, especialmente na 5ª Região, o número de desembargadores é muito reduzido em relação até mesmo ao número de varas que existe na Justiça Federal, e de alguma maneira isso contribui para algum tipo de assoberbamento de julgamento de causas originárias, de recursos, contribuindo de alguma maneira com algum tipo de demora excessiva na prestação jurisdicional. É claro que nós temos que falar também, nesse momento, da experiência exitosa da criação dos juizados especiais federais em 2002, e que serviu para desafogar um pouco as varas federais, digamos assim, cíveis, e os próprios tribunais regionais federais, das causas de menor complexidade. Mas mesmo os juizados especiais federais, eles padecem, digamos assim, de um mal crônico, que é a falta de estrutura, digamos assim, de pessoal, algumas vezes até de equipamentos. As regiões aparentemente deveriam ter um tratamento uniforme em termos de tecnologia de informação, de recurso orçamentário, de quantitativo de servidores, mas infelizmente, apesar dos esforços do Conselho da Justiça Federal e de várias entidades que lidam com a organização desses serviços, há uma certa desuniformidade, de tal maneira que o ideal seria haver digamos assim, uma reflexão para que os recursos orçamentários, que já são exíguos, que já são limitados, pudessem ser aplicados de uma maneira um pouco mais eficiente. Isso inclui necessariamente, para não podermos fugir disto, a um aumento do número de cargos nos tribunais regionais federais e, evidentemente, uma maior disseminação de varas da Justiça Federal em cidades do interior dos estados, em que a população, não tendo acesso à Justiça Federal, acaba procurando as varas da Justiça Estadual, notadamente para ajuizar suas demandas de caráter previdenciário, em alguns casos também de natureza assistencial. Perfeito. Eu também que indagaria dentro disso a figura do processo eletrônico, não é? Porque nós estamos em um século onde necessariamente a figura da mídia digital está crescendo, inclusive no Poder Judiciário. Com relação ao processo eletrônico, terias algo a dizer? Sim, eu, até pelo tempo que eu venho atuando na Justiça, inicialmente na Justiça do Trabalho, depois na Justiça Federal, eu sou egresso de uma época em que se usava ainda, acredite, máquina de escrever, papel, A4, carbono, enfim, e passei por todo um período em que a Justiça Federal era predominantemente constituída por processos físicos, impressos, com capa, com papel, com carimbo, enfim, e o processo eletrônico foi uma realidade que se impôs com muito vigor e com muita eficiência para tornar a tramitação dos processos mais econômica, mais transparente, com maior mobilidade para as partes, permitindo ao juiz, inclusive, exercer melhor a sua atividade jurisdicional, dado que, afora o expediente que ele tem que cumprir de atendimento às partes, advogados, realização de audiências, atos processuais, o juiz precisa também ter meios e modos, e tempo e ferramentas para refletir e para julgar, para decidir as questões que lhes são submetidas. Ora, o processo eletrônico serve para isso, para permitir que as partes tenham mais agilidade na apresentação das demandas novas, na anexação de peças novas, de documentos novos, e diria mais,
até mesmo o processo eletrônico é útil e é muito importante na realização de atos processuais à distância. Ou seja, muitas vezes, no passado, não tão distante, para realizar uma inquirição de uma testemunha, um depoimento pessoal ou algum outro tipo de prova oral, teria que se expedir necessariamente uma carta precatória. Todos nós aqui, sem precisar citar nomes, sabemos como até mesmo na jurisdição criminal, que é muito mais formal do que a jurisdição civil, até mesmo na jurisdição criminal, cada vez mais varas da Justiça Federal estão realizando audiências por videoconferência e, evidentemente, que os arquivos relacionados a atos processuais, como sendo depoimentos, relatos de testemunhas ou outras provas orais, ficam gravados em arquivos de áudio e vídeo, e a apreciação dessas provas orais acaba sendo muito mais verdadeira, muito mais fidedigna, porque o magistrado que vai apreciá-las, que não necessariamente é o mesmo magistrado que presidia o processo na época em que elas foram colhidas, vai ter não apenas a oportunidade de ler um depoimento, mas ele vai visualizar e vai assistir o depoimento que ele não havia assistido à época, porque não era, evidentemente, o juiz vinculado ao processo. Então, o processo eletrônico tem uma virtude muito importante. Perfeito. Então, Jerônimo, uma questão que eu sempre faço para os juízes que estão vindo aqui é, todos juízes muito experientes, um processo que você, dessa tua longa trajetória profissional, você considere que foi de um especial impacto social, um processo com o qual você tenha trabalhado. Eu posso me permitir fazer referência a dois processos, ambos evidentemente relacionados com a tutela coletiva de direitos. Nós estamos aqui agora às vésperas do Carnaval do ano de 2018, Perfeito. Que é uma festa muito popular, muito importante, mas em que há um apelo, infelizmente, para o consumo de bebidas alcoólicas, que apesar de serem substâncias lícitas, nós todos sabemos dos males que o consumo excessivo desse tipo de produto pode vir a causar, sobretudo nas pessoas mais jovens. Então eu me recordo de uma ação civil pública ajuizada às vésperas de um carnaval, aqui mesmo na seção judiciária do Ceará, em Fortaleza, em que o nome da entidade que ajuizou a ação era o Desafio Jovem do Ceará, que é uma entidade sem fim lucrativo, voltada para a prevenção e para a cura de pessoas que sejam usuários de substâncias entorpecentes. Essa entidade ajuizou uma ação civil pública para obter, com essa ação, uma restrição, algum tipo de organização, de ordenamento, da publicidade de bebidas, não só a bebida destilada, mas também a bebida fermentada, cervejas, espumantes, enfim, vinhos, às vésperas do Carnaval, e eu me recordo de ter apreciado com muito cuidado aquela ação e ter emitido, evidentemente, uma decisão que não podia, nem seria o caso de vedar a transmissão da publicidade, mas estabelecer meios e modos para a publicidade ser exercida. E algo que me satisfaz é que, embora a decisão tenha sido revogada posteriormente em razão de agravo, pouco tempo depois, as próprias autoridades do Ministério da Justiça e também do Ministério da Saúde se conveniaram e fizeram acordos com as próprias produtoras, a indústria de cerveja e de bebidas, para que essas publicidades passassem a ser exibidas em horários e formatos muito semelhantes àqueles que eu havia determinado naquela ação ajuizada, se não me engano, no ano de 2003 ou 2004. Tá bem. Esse é um dos processos que me marcou mais. Teve um outro, se me permite, Sim. Que esse, me recordo bem o ano, foi no ano de 2003, nós vivíamos a época do final do governo de Fernando Henrique Cardoso e o primeiro mandato do presidente Lula da Silva. E na época o Ministério Público Federal questionou em dezenas de ações civis públicas o reajuste que foi aplicado e autorizado pela Anatel à telefonia móvel. E nesse caso, havia uma alegação de que o índice contratado pelas operadoras era um índice que era desproporcional à própria variação do INPC. Resumindo, a decisão determinou em caráter nacional que os valores das tarifas da telefonia móvel fossem mantidos, vinculados a um reajuste mais próximo da inflação, e durante muito tempo essa decisão prevaleceu. O ministro do STJ, Nilson Naves, entendeu que a segunda vara do Ceará era a vara competente em todo o Brasil para todas as ações que acabaram sendo redistribuídas aqui para a segunda vara do Ceará, e evidentemente que, ultrapassado algumas fases recursais,
chegando ao STJ a matéria, o STJ entendeu por manter o índice contratado inicialmente pelas operadoras em razão de entendimento jurídico mesmo da necessidade de prevalecer o reajuste inicialmente autorizado. E uma palavra agora, finalmente, né, no final dessa nossa conversa, uma palavra de incentivo àquelas pessoas que querem fazer um concurso para juiz federal, que querem, enfim, se aproximar da Justiça Federal, mesmo não fazendo concurso, mas que têm interesse de conhecer a Justiça Federal brasileira. Uma palavra de incentivo, por favor, Girão. Eu gostaria muito de deixar claro que a minha vinda para a Justiça Federal realmente foi a realização de um sonho. E acho que as pessoas que se dispõem a estudar e a se submeter a concurso para juiz federal devem ter sempre em mente que vão ingressar numa instituição secular, que ela foi criada ainda no Império, antes da proclamação da República, pouco após a proclamação da República, perdão, e ela é composta... decreto antes da Constituição, né? Isso, exatamente, o decreto do Marechal Deodoro da Fonseca. Mas, enfim, o que é importante é que a Justiça Federal é uma instituição séria, composta de juízes dedicados, competentes, e que, evidentemente, lidam com conflitos muito importantes, que envolvem até interesses de pessoas muito poderosas, interesses, de um modo geral, da Fazenda Nacional, interesses relacionados com a cidadania, com a saúde, com a educação. Agora, me parece importante deixar claro o seguinte: a Justiça Federal é um lugar de realização de prestação jurisdicional e não de, digamos assim, de embevecimento de quem pretenda nela exercer as suas funções. O que eu quero dizer, portanto, é que a realização da jurisdição é feita, de um modo geral, de uma forma geralmente anônima, de uma forma sem que haja nenhum tipo de alarde acerca do que o juiz decidiu ou do que o juiz julgou, na medida em que a decisão dele vale muito mais do ponto de vista do conteúdo e da significação jurídica e social do que propriamente a pessoa do julgador que a proferiu. Então a Justiça Federal é essa instituição, é uma instituição secular, dotada de estrutura, de competência, de talento, de seriedade e, sobretudo, voltada, como eu tenho procurado dizer, para a realização do valor do justo nas suas decisões. Olha, Girão, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Um abraço, amigo. Eu que agradeço, Hélio. Muito obrigado. Um grande abraço.